Amados irmãos e irmãs, uma alegria nos encontrarmos hoje para partilhar a palavra de Deus, acolhendo-a no nosso coração. E hoje, de um modo especial, nos aproximamos de São João Eudes, fundador da congregação dos Euditas, que procurava ter como mistério de vida a presença da Virgem Santíssima e de Jesus. Que o Senhor nos ajude também nós a nos aproximarmos da palavra que é o próprio Cristo, pela intercessão de São João Eudes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou está com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir um pouquinho a história de São João Eudes. João, nascido na França em 1601 e lá falecido em 1680, ordenado padre, tornou-se grande promotor da devoção e do culto litúrgico aos corações de Jesus e de Maria. Fundou a congregação dos Euditas para a formação do clero nos seminários e para a missão junto ao povo. Deu origem também à congregação das religiosas, conhecidas hoje como Irmãs do Bom Pastor. Frequentemente exaltava seus filhos espirituais à promoção da paz
e ao amor a Nossa Senhora. Só um detalhe. Então, aqui ele funda a Congregação das Irmãs do Bom Pastor. Aqui na Diocese nós temos as Irmãs de Cristo Pastor, Cristo Bom Pastor, que foi fundada pelo nosso bispo, o primeiro bispo, o bispo emérito, Dom José Maria Maimone. Então, nós percebemos, de certa maneira, que na história e vida deste grande homem aqui, São João Eudes, muito foi fecundo, então, o seu ministério, a sua vida e entrega. E aqui nos deparamos com esta leitura do Evangelho de hoje, deste patrão que sai a contratar aqueles que estão desocupados para o trabalho da vinha. Alguns que são contratados na primeira hora do dia, outros que são contratados na última hora do dia. Aqui é bonito perceber, amados irmãos e irmãs, que dentro desta dinâmica do Evangelho, nós percebemos algumas horas que a igreja consagra a Deus, por meio da recitação da liturgia, da salmodia, logo pela manhã as laudes, às 9, ao meio-dia, às 3 da tarde e às 5. São horários que a igreja então dedica à oração, em favor da própria igreja e do mundo inteiro. Os que estão primeiro, quem são? Sobretudo aqueles que vieram antes de nós, aqueles que testemunharam com a própria vida o caminho de seguimento. E talvez esse evangelho fale muito a nós hoje, porque nós estamos também preparando o caminho para aqueles que vão nos suceder, para aqueles que virão depois de nós. E tomara que nós não tenhamos esta mesma atitude daqueles que vieram por primeiro. Olha, suportamos todo o cansaço do dia, suportamos todo o calor, suportamos todas as dificuldades e você nos iguala a eles. No reino dos céus não há distinção. Somos todos filhos do único Deus, um Deus que nos ama incondicionalmente. Por isso, aquele que adentra o caminho para o trabalho, seja na última hora, seja no primeiro momento, tem a mesma dignidade e importância. Vamos analisar um pouco. Imagine se nós, em nossa caminhada, num projeto de conversão, sejamos chamados por Deus e convocados a uma vida nova no último momento. Vamos imaginar aqueles que se convertem no último instante da vida. Esses são menores do que aqueles que fizeram todo o caminho? De modo algum. O amor de Deus e a sua palavra é para todos nós. Somos convidados a trabalhar em prol do reino dos céus, nesta vinha do próprio Senhor, anunciando e testemunhando o Evangelho a todos, sem exceção. São João Eudes, com a sua vida, ajudou a igreja, o povo necessitado e deu oportunidade a pessoas para que pudessem consagrar a sua vida no seguimento a Cristo. O que deixamos de herança àqueles que vão nos suceder? Talvez não grandes coisas, porque talvez em nossa mentalidade tenhamos este projeto, gostaria de ser reconhecido. Não. Que possamos ajudar aqueles que mais necessitam, sem muitas vezes encontrar reconhecimento. Assim foi o Senhor. O Senhor, Deus da vida e da bondade, se doou por cada um de nós, sem esperar nada em troca. Que o Senhor nos ajude e que possamos, com toda certeza, compreender esse versículo 16. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Que o nosso coração se abra à graça e ao amor de Deus. E que, independente do momento, primeiros ou últimos, possamos nos unir ao Senhor de todo o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.